noite, Zilanda. Você Tudo tá me bem? Tá me ouvindo? ouvindo? Tô te ouvindo. Ótimo. Deu uma falhadinha agora, mas agora eu tô te vendo bem. Eu tô te vendo, tô te ouvindo muito bem. Ótimo, legal. Pessoal que estiver acompanhando a live, dá um joinha se o som tá indo legal aí pra gente. Quem tá chegando, uma boa noite. Ah, hoje a gente vai estar conversando com a querida Zilanda, que vai falar um pouquinho aqui. A gente vai bater um papo sobre a alfabetização, sobre essa época de coronavírus, essa questão da aprendizagem das nossas crianças, né? É, eu queria te dar. Primeiro, falar que é uma honra ter você aqui. Obrigado Honra por ter pra... aceitado o convite. Né? A gente já se conhece um bom tempinho, né? Zilanda, nessa caminhada da neurociência, aprendizagem, a gente já está um bom tempinho. Mas eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas, falasse um pouquinho da sua caminhada e desse trabalho tão bonito que você faz. Bem, primeiro dizer que é uma honra estar com você aqui, né? Sou uma admiradora do seu trabalho. É muito bom poder estar com vocês aqui. Eu sou professora Zilanda, sou especialista em psicopedagogia e neuropsicopedagogia. Sou autora de 2 livros, Brincando de Palavrear, que eu não tenho aqui para mostrar, mas tem aqui a contribuição da neurociência na avaliação psicopedagógica, um livro que a gente fez um trabalho coletivo e publicou. Legal. Trabalho as demandas da aprendizagem aí, como o Noboro também, né? E a nossa grande área de pesquisa tem sido a neurociência e o processo de aprendizagem. Então eu espero contribuir um pouquinho nessa live hoje. Ah, com certeza que vai contribuir. Você trabalha há muito tempo nessa área, trabalha tanto com as crianças e principalmente com capacitação de professores, né, formação continuada, isso há um bom tempo, né, Zilanda? Isso. E eu gostaria, como hoje o assunto é alfabetização, eu gostaria de falar para você, como que você sente esse processo de alfabetização hoje no Brasil? Tá? Porque, vamos dizer assim, nos últimos anos, a gente tem visto, pelo menos na parte clínica, um aumento de dificuldades de crianças com problemas na alfabetização, né? E a gente tem diversos tipos de abordagens que trabalham a alfabetização. A gente sabe que o MEC lançou esse final do ano passado para esse ano, né? A questão da alfabetização por evidência científica. Então, gostaria de que você falasse um pouquinho do que você vê da alfabetização hoje no Brasil. Então, eu ainda acho bem desafiante, né? Eu acho bem desafiante, mas também esperançoso. Eu acho importante falar de alfabetização baseada em evidência, né? Eu acho importante a ciência entrar na escola e a gente conduzir o trabalho de uma forma científica. Isso é um discurso que a gente vem falando muito ultimamente, né? Que a gente vem batendo nessa tecla. Mas o fato, e hoje, inclusive, a gente conversou sobre isso com outras pessoas, é que a gente não tem um protocolo de alfabetização. Perfeito. Então, a gente ainda fala e teoriza muito. Né? O Brasil ainda é muito assim. Não que não tenha que ter teoria, óbvio que tem que ter. Mas a gente tem que conseguir transicionar a teoria para a prática, né? Para a gente ter esse chamado protocolo de alfabetização. Mas acho extremamente importante que a gente consiga hoje falar sobre isso, sobre evidência científica na escola, sobre trabalho baseado em evidência, alfabetização baseada em evidência. E eu acredito muito que esse olhar, ele é muito fortalecido pela neurociência. Acho que a neurociência veio a contribuir muito para a gente começar a tratar esse assunto, esse tema, né, da alfabetização, olhando para a criança prioritariamente, não para os livros prioritariamente.
Perfeito, eu acho isso magnífico. Eu acho que ainda a gente está desbravando essa área, né? A gente que trabalha com a neurociência, a gente vê tantas pesquisas, tantos trabalhos com crianças na alfabetização, e a gente vê que quando, nem você falou da teoria da alfabetização, que a gente vê às vezes muito um romantismo na alfabetização e muitas vezes não uma auxílio, uma formação mais prática para o professor auxiliar seu aluno em sala de aula, né? Porque o professor hoje tem vários desafios e vários fatores afetam essa alfabetização, né? Zilanda, me diz assim, hoje com a sua experiência, como que você vê que a neurociência está contribuindo nesse processo de alfabetização? Eu acredito que a neurociências ela vem contribuindo quando a gente, primeiro quando ela entra na educação, né? Então hoje a gente tem muito mais profissionais da educação buscando se aprofundar nos estudos da neurociências, e quando esse profissional da educação faz isso, ele começa a se desconectar um pouco de uma forma positiva do método para olhar como é que esse sujeito funciona. Então a neurociências ela vem ajudar exatamente nisso, na gente olhar para a criança, para como ela se desenvolve, os marcos do desenvolvimento, como acontece no cérebro o processo de alfabetização, né? Então quando a gente faz isso, que a gente se desconecta um pouco, né, do método, das metodologias de sala de aula, quando a gente se desconecta um pouco dos livros didáticos e vamos entender essa criança, a gente começa a buscar, a virar a chave. Eu chamo de a chave vira. E a gente começa a entender que o projeto de alfabetização, ele não parte dos livros didáticos, ele parte do funcionamento da criança. E o livro didático tem que me servir. Eu adoro dizer essa frase. Eu gosto muito de dizer que professor não serve a livro didático. Professor serve à criança. Ótimo. Livro didático serve ao professor. E ele seleciona lá o que cabe. Com certeza. Isso é muito importante, Zilanda, porque realmente, é o que eu falo assim, o professor tem que ter as ferramentas para conseguir entender esse aluno dele hoje. A gente vê que não é o aluno que você tem na sala de aula, que muitos psicopedagogos, neuropsicopedagogos, outros profissionais da aprendizagem que estão aqui na live, quando recebem essa criança, tem que entender que o mundo hoje é muito diferente, né? Então, o cérebro hoje dessa criança é totalmente diferente. Não adianta a gente usar concepções, abordagens e metodologias muitas vezes que não consegue nem atingir essa criança, né? Então, o profissional que é capacitado consegue, de acordo com as características de cada criança, saber que ferramenta servirá melhor para ela, né? E a neurociência faz a gente encurtar, eu falo que essa chavinha que você vai achar para essa criança, né? Porque você vai ter já uma amostragem, pesquisas bem estruturadas. Hoje a gente tem laboratórios no mundo inteiro incríveis, né? Na parte do funcionamento da aprendizagem neurológico. E muitas vezes eu vejo ainda, eu converso muito, também dando muita formação para professores, que a gente vê ainda pessoas que defendem concepções como se fosse time de futebol, né? Não, eu sou isso, mas não posso ver aquilo. A gente tem que ter uma visão um pouquinho mais aberta, né? Isso mesmo. E não é, como é que fala? Não é partido de futebol, nem partido político. Exatamente. Então, o que é eficaz? Né? O que é eficaz e por que é eficaz? Né? Eu gosto muito de conversar com os professores e alertá-los para essa capacidade, assim, quando você escolhe uma atividade. Por que você escolheu? Ela estimula quais habilidades? Né? As crianças têm condições de realizar essa atividade? Por que isso entrou no teu planejamento? Eu sempre gosto de dizer, se você não consegue responder isso... Perfeito, Zilanda. Incrível. Alfabetizar. Incrível. O professor tem que se perguntar, mais
atividade que ele está oferecendo, porque muitas vezes a gente vê o professor, essa atividade é muito legal, mas tem que entender, será que essa atividade que pode ser legal é o momento certo? É o adequado para a idade desse aluno? No processo de alfabetização é agora que se aplica? Isso é o que a gente precisa, por isso que eu falo, desde uma caracterização, uma sondagem boa desses alunos, né, das habilidades, e aí você vai poder falar muito melhor do que eu, como professora, como que são esses instrumentos de triagem hoje para os professores, né? Eu sei que Sim. a neurociência também traz mais ferramentas para ele conseguir entender esses alunos. Sim, eu gosto muito de observar, de falar, de partir dos marcos do desenvolvimento e da gente entender que estruturas cognitivas, a gente tem que entender que a alfabetização é um processo cognitivo. A gente tem que entender que a alfabetização é uma reorganização sofisticada de transformação da informação no cérebro. Então, a criança, ela vai transformando, ela vai utilizando recursos motores, de habilidades de linguagem oral, né? Ela vai recursos sensoriais para, quando bem estimulados, para quê? Para transformar essa informação, né? Então, de repente, o carro, eu gosto muito desse exemplo para explicar para quem ainda não estudou neurociências, né? O carro, para o bebê, é o carro do papai, é aquele carrão na garagem, tá? De repente, ele ganha um carrinho de brinquedo. Essa informação do cérebro dele já foi transformada. O carro também pode ser o meu carrinho de brinquedo, né? E eu posso brincar com ele, eu posso pegar, eu posso sentir, eu posso me colocar nesse lugar. De repente, esse carro é uma palavra. E esse bebê já está falando carro. De repente, essa palavra é um conjunto de sons. Então, ou seja, olha as etapas de transformação da informação. Então, eu não posso resumir a alfabetização em alfabeto, escrita, e isso, né? Eu tenho que ter esse olhar para essa estrutura de transformação, essa estrutura cognitiva que contribui para esse processo de transformação da informação. Então, ou seja, a gente tem que observar palavrinha-chave, habilidades prévias. Nossa, então, as crianças precisam estar no ano da alfabetização, no chamado ano da alfabetização sistematizada, né? Ela precisa apresentar o que a gente chama de pré-requisitos. E esses pré-requisitos, aqui é uma live, né? Eu vou resumir isso, não dá para dar uma aula disso agora. Pré-requisitos são prioritariamente habilidades motoras. Então, essa criança precisa, no mínimo, tá? Não vou aprofundar, até porque diante do Nobor não dá para aprofundar em desenvolvimento. Depois ele fala isso com vocês. Mas, no mínimo, né? Essa criança precisa desenvolver um bom esquema corporal, uma organização espaço-temporal. Essa criança precisa trabalhar com sentido de posição do corpo, sentido de direção. Por quê? Porque são pré-requisitos para alfabetizar. Essa criança precisa ter vocabulário auditivo bem desenvolvido, vocabulário expressivo. Ela precisa de memória fonológica. Ela precisa de consciência fonológica. Olha quanta coisa a gente falou aqui. Todas essas estruturas são o que nós chamamos de habilidades prévias para alfabetizar. Essas crianças chegam, eu estou generalizando, eu estou falando a nível de Brasil, os nossos dados não são bonitos, né? Sim. Essas crianças chegam para serem alfabetizadas e não se tem triagem. Então, como é que é a organização espaço-temporal dessa criança? Né? Como é que estão essas estruturas? Como que está o vocabulário
chega para mim e diz assim, Zilanda, por onde eu começo? Essa é uma perguntinha chave. Por onde se começa um processo de alfabetização? Eu sempre falo, levante as habilidades prévias. Levante as habilidades prévias. E muitos desses professores nas escolas e não vão ter esses recursos suportes dentro da própria escola para se levantar isso. Perfeito. Ô, Zilanda, isso que você está falando é magnífico. É importante quem é da aprendizagem da educação entender que a alfabetização é um processo, né? Eu digo que é um processo do neurodesenvolvimento que começa desde o nascimento. E que as habilidades prévias, que a Zilanda falou, vai ser constituída desde a educação lá do berçário, das primeiras interações, de uma educação infantil com boas experiências, que vão propiciar aí sim que essas habilidades estejam prontas para a professora alfabetizadora hoje, que seria, vamos dizer, de primeiro a terceiro ano, conseguir fazer um bom trabalho. Né? O problema é que essas crianças estão vindo sem, muitas vezes, essas habilidades prévias. No Brasil, eu acho que, não sei se você sente isso, porque até eu vejo alguns, tenho estudado muito currículos de outros países. No Brasil, quando a gente fala de habilidades prévias, muita gente acha que a gente só trabalha com a abordagem cognitiva. Não. Quando a gente fala de habilidades prévias, não é só do cognitivo. A gente tem habilidades prévias para as habilidades socioemocionais, para as habilidades motoras, para as habilidades da linguagem, né? Então, é o que eu digo isso. Quando a pessoa fala assim, ele está aplicando teste para habilidade, ele é só da cognição. Não, isso é um erro muito superficial de não entender esse neurodesenvolvimento, né, Zilanda? Isso. E a gente precisa olhar... E a gente vê que a educação tem que associar, né? Isso. A gente tem que olhar para a criança de uma forma integral, né? Essa criança, ela é integrada. Eu não gosto muito também quando fragmenta a criança, né? Por exemplo, eu não consigo conversar mais sobre a escrita de uma criança sem buscar as habilidades prévias. Perfeito. E o que a gente tem hoje? Ainda tem, né? Se a gente tem uma falha na escrita, qual a ideia do professor? Vamos trabalhar na escrita. Nem sempre. Nem sempre a falha na escrita indica que é para trabalhar na escrita. Muitas vezes a falha na escrita é só um retratinho de falhas em outras áreas que precisam ser resgatadas. Então a neurociências, ela faz muito isso com a gente. Ela faz a gente pensar nessa criança integrada, né? E fazer essa volta, esse caminho de volta para olhar toda essa integração da criança, para a gente refletir. Essa falha na escrita constitui o quê? Né? Que tipo de outra estrutura prévia poderia estar demandando de estímulo, né? E não foi ofertado estímulo, e hoje a gente tem uma escrita dessa forma. Perfeito. Então, eu vejo muito isso, porque a gente tem que entender a criança nessa visão global, até nos processos de alfabetização. Então, quando a gente, mesmo que você trabalhe numa escola ou numa rede municipal, trabalha, por exemplo, uma abordagem mais crítico, histórico, não importa. O que eu falo assim, a gente considera essas questões que são muito importantes, claro que isso afeta uma criança, mas a gente tem que, o professor, propiciar as habilidades, as estimulações dessas habilidades, né, Zilanda? É o que eu falo assim, não é porque às vezes você trabalha com crianças de uma zona mais de risco ou carente. Claro, a gente vai entender, a gente vai trabalhar com as questões assistenciais, mas a gente tem que oferecer o melhor dessas habilidades. Não é verdade? Porque só assim que você vai propiciar uma alfabetização de qualidade. E aí a gente fala de funções executivas, porque se uma criança não consegue parar quieta para prestar atenção no professor, não tem nem como começar a aprendizagem, né? Eu observo muito isso. Às vezes a mamãe chega, né?
Ai, porque meu filho precisa ser alfabetizado. E aí, quando ela me manda um vídeo do filho dela, né, ele tem algumas limitações e uma das coisas é que ele ainda não apresenta um comportamento né? Então, ele não consegue regular o próprio corpo. Ele não tem autocontrole nem autorregulação. Então, eu tenho que orientar essa mamãe, olha, primeiro é trabalhar esse corpo, o autocontrole e a autorregulação, porque nós vamos precisar disso para o processo de alfabetização. Então, ou seja, a gente organizar os protocolos, sabe? Então, quando eu falo em alfabetização e evidência, a gente está falando disso, da gente ter um manejo, uma conduta, né? Que se justifique, que se fundamente numa teoria solidificada, né? E eu penso que é por aí. Perfeito, é isso, exatamente. A gente tem que ter instrumentos com pesquisas de qualidade para auxiliar o professor. É o que eu falo assim, não dá simplesmente para você falar, vou tentar desse jeito, vou experimentar, né? A gente tem que saber realmente olhar que instrumentos eu tenho de qualidade e conseguir adequar a minha realidade de cada escola, de cada atuação. Porém, vamos falar agora um pouquinho, eu queria falar um pouquinho desses professores de hoje. Eu queria sua opinião, como que está hoje a formação desses professores para essas questões, esses processos de trabalhar essas habilidades para a alfabetização, né? O que você acha hoje, como que está? Como que estão as capacitações para esses professores, né? Porque eu vejo muitas vezes o professor aflito, que ele quer apoio e muitas vezes não tem o apoio, né? E mais do que o apoio, é que eu falo assim, será que os ambientes de aprendizagem hoje das escolas são propícios para essa alfabetização? Porque quando a gente fala de estimulações auditivas, consciência fonológica, será que o número de alunos que a gente tem na sala de aula é o adequado? Será que a acústica da minha sala é o adequado para essa aprendizagem, né? É importante esse elemento também, né? Com certeza, são muitas discussões, né? Primeiro, você falou a ação do professor, tá? A formação, ela é fundamental. Então, a gente precisa de uma educação que se baseia em dados, né? Que se baseia em ciência. Então, a gente precisa fomentar isso, né? Fomentar a formação. A gente precisa construir com os professores o projeto de alfabetização. É isso que eu tenho me dedicado, sabe? Por isso que a formação continuada é tão importante, né, Dilanda? Oi? Por isso que a formação continuada é tão importante. Extremamente importante. Não tem como fugir disso, certo? E a partir dessa formação, a gente tem um profissional muito mais seguro, muito mais preparado e capaz de inferir nesse ambiente que você falou aí. Um ambiente cheio de distrator, um ambiente onde a iluminação não é adequada para alfabetizar, né? Então, esse profissional, ele traz uma discussão com um valor muito mais agregado. Porque ele tem formação, ele dá conta de discutir sobre isso. Quando a gente fala que os distratores sobrecarregam, principalmente o estímulo de linguagem, a gente tem isso em evidência, né? Então, por isso que a gente precisa reduzir distratores. Então, um ambiente com muito ruído, um ambiente muito poluído visualmente, né? Muito barulho, vai interferir nesse processo, vai gerar sobrecarga. Só que esse professor, ele tem que estar bem formado para ele discutir esses assuntos, para ele readequar o ambiente dele, para ele fazer uma proposta diferente lá na sala da escola dele, né? Então, nós precisamos ganhar essa autoridade. Eu idealizei um curso de alfabetização multissensorial, não sei se eu posso falar agora, posso? Pode, claro. E a gente pensou exatamente nisso, né? O curso de alfabetização multissensorial dá ao professor recurso teórico e prático para ele estruturar o projeto de alfabetização.
ainda não fez a Semana da Alfabetização, está rolando agora a Semana da Alfabetização. Quem quiser participar vai ser muito bem-vindo, tá? Depois eu deixo o link também para vocês entrarem. A Zilanda está propiciando uma Semana da Alfabetização, várias informações de relevância que é muito importante. Depois eu deixo o link para todo mundo acompanhar também, né, Zilanda? Me diz uma coisa. O que você acha hoje que seria, então, é uma pergunta que fizeram aqui, qual que é o perfil do professor alfabetizador hoje? Tá? O que você acha que é o mínimo que um professor de alfabetização precisa ter? O professor alfabetizador, para ele atuar em alfabetização baseada em evidência, ele precisa compreender os marcos do desenvolvimento da criança desde o nascimento até pelo menos os 6, 7 anos de idade, ok? Ele precisa compreender sobre os funcionamentos dos modelos de processamento, de linguagem oral, processamento fonológico, habilidades motoras e sensoriais envolvidas no processo de alfabetização. Ele precisa manejar bem a estrutura cognitiva da criança. Hoje, no nosso grupo, uma pessoa compartilhou um vídeo, obviamente, sem a identificação da criança, né? Tudo é autorizado. E aí ela compartilhou o vídeo de uma mediação. Então, o tempo que o professor dá para a criança processar a informação, o manejo profissional que ele usa para poder lidar com aquela atividade, a criança demanda de formação. Então, o que a gente vê hoje? Professores precipitados em dar a resposta certa, atividades desconectadas das habilidades cognitivas. Então, professores que estão trabalhando escrita sem sequer ter pego a base. E aí eles não entendem, ou seja, um professor que entende, porque eu gosto de uma fala do Capovilla, que ele diz o seguinte: o sistema nervoso, ele funciona de forma organizada e sequencial. Então não justifica uma metodologia desorganizada e sem sequência. Ótimo. Perfeito, Zilanda. Não justifica. Então, o professor lá matando o menino de copiar, eu fico pensando, gente, será que já foi feito tudo mesmo? Será que a linguagem oral, a consciência fonológica, os recursos motores e sensoriais, foi feito todo um trabalho? Por que isso? Né? Por quê? E a gente ouve coisas no Boro, eu ouço coisas absurdas, que eu fico assim, gente, não é possível, mas infelizmente é. Sim. Né? Infelizmente está acontecendo. Então nós precisamos reformular totalmente a graduação de pedagogia, os professores das áreas específicas também. Quando você estuda a neurobiologia da matemática, não tem matemática sem linguagem. Como é que não pode entrar um profissional da matemática na sala de aula se ele não estudou linguagem? Então, assim, caramba, a gente tem muito trabalho pela frente. Nós não vamos morrer de coronavírus. Nós vamos... E aí, Zilanda, você falou muito bem, a gente também precisa, o professor precisa, porque a gente fala o professor, mas a gente precisa de todo o sistema de educação auxiliando nesse processo, não é verdade? Porque a gente vê, às vezes, conteúdos e objetivos de instituições totalmente incondizentes no processo de alfabetização, né? Exigências descabidas de acordo com as características dos alunos, né? Profissionais das equipes gestoras que não têm o mínimo capacidade de auxílio a esses professores, né? E aí a gente sente que os professores acabam tendo dificuldade na atuação com o aluno, que já não é fácil, ficam sem suporte, gera problemas emocionais, estressa o professor também. E até os pais têm que entender esse processo também, porque existe uma ansiedade no processo de alfabetização do filho, né? Às vezes querem pular etapas, né? Total. E assim,
a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós construímos, e quando eu falo nós somos responsáveis por isso. Então, cabe a nós também trabalhar para desconstruir. Nós fomos responsáveis por construir uma cultura de que alfabetizar é inflar de conteúdo. E alfabetizar não é inflar a criança de conteúdo. Então, o que o papai aprendeu, a mamãe aprendeu? Quanto mais atividade de folha, mais meu filho está sendo alfabetizado. E isso é uma mentira descabida. Absurda, né? Isso é um absurdo. Né? Menino, tem escola que se a impressora quebrar, não funciona. Acabou, né? Acabou. E quando o livro didático demora para chegar? Exatamente. Eu vou fazer o quê? Então, exatamente. construir isso. Porque a ansiedade do pai, o termômetro do pai é o quê? Caderno de filho. Perfeito. Então, nós temos que fazer um trabalho com a família, fazer um trabalho com a formação do professor. É complexo. E concordo com você quando você fala da estrutura. Eu gosto da frase do José Pacheco. Não se faz inclusão na solidão. Ninguém vai fazer inclusão na solidão. Então, ou seja, a gente não joga um professor na sala de aula com 25, 30 crianças e manda ele fazer inclusão, não. Porque isso é desumano. O primeiro a ser incluído tem que ser o professor. Primeiro que a gente tem que incluir no processo. Tá? E em seguida fazer a organização dos processos que essa turma precisa, de como essa turma vai ser acolhida. Então, assim, com certeza, não é para trazer peso, né? Culpabilização do professor, detesto isso, aquelas conversinhas para arranjar quem é o culpado, né? Sim, Essas sim. conversas improdutivas, só para a gente apontar o dedo. Não! É para a gente entender. Eu amo quando algumas colegas nossas me mandam assim um direct e falam assim, Zilanda, eu não sei fazer isso. Eu acho a honestidade a coisa mais linda que alguém pode ter. Quando você fala assim, isso eu não sei fazer, não consegui entender isso. Então a gente está aqui para ajudar, para a gente entender assim, olha, a gente não tem um professor bem formado, então vamos organizar nossa formação de professores, né? Nós temos tantas crianças com necessidades educacionais especiais, então como nós vamos atender? Nós, falar tudo no plural, nós vamos atender. Né? Tá tudo, é do grupo, é da família, é da escola, é do diretor, é da pedagoga, né? Nós estamos precisando disso, né? Essa solidão não dá. Exatamente, é exatamente isso que você falou. É o que eu falo, tem que ser uma integralidade. Por isso que escola, pais, quando a presença também de terapeuta, todo mundo tem que estar envolvido nesse processo de aprendizagem, né, Zilanda? E a gente vê que às vezes é um culpando o outro e não se ajudando. E até você falou dessa questão de inclusão, eu tenho uma frase que eu digo sempre assim, inclusão sem capacitação do professor é maldade com o professor e com a criança, com os dois, porque os dois sofrem, né? Então, e isso é tanto para inclusão, mas isso é para todos os graus de escolaridade e de aprendizado, né? Isso a gente precisa ver. Mas, Zilanda, a gente fala demais. A gente precisa entrar. A gente nem entrou direito no assunto ainda. Né? Já quase 40 minutos. Dois acelerados aqui. Zilanda, me fala. Você tem que perguntar o laudo de cada uma de que dá pra lá. Eu acho que a Zilanda é uma das poucas pessoas que trabalha mais do que eu, que tem mais coisa fazendo do que eu. Eu já tô com uns 11 projetos, você deve estar nos 20. E quando a gente conversa, tá no trânsito. Tá no trânsito. Zilanda, me fala um pouquinho. A gente falou todos esses desafios quando a escola tá funcionando normalmente. E agora, nessa época? Me fala como que tá esse desafio. Como que... A gente falou de tantas habilidades, a interação do professor. Como que esse professor faz... com esse aluno hoje, atendendo online, tendo que mandar atividade impressa, como que ele faz para essa alfabetização, pelo menos, fluir? Ou não faz? Primeiro, olha só, um abraço apertado em todos os professores que estão vivendo essa quarentena. Os professores da alfabetização, da educação infantil,
infantil. Eu sei que eles estão sendo muito afetados, tá? Um abraço em todas as famílias que estão vivendo esse momento e que tá todo mundo querendo fazer o seu melhor. Eu acredito muito nisso. Eu recebo muitas pessoas desesperadas, Ilanda, não sei o que eu vou fazer. E eu sei que tá todo mundo querendo fazer o seu melhor. Agora, gente, vamos situar, vamos trabalhar com realidades, ok? Vamos trabalhar com realidades. A alfabetização é um processo cognitivo que demanda de estimulação. Um mínimo de crianças são alfabetizadas sem estimulação. São as crianças com altas habilidades e superdotação, algum tipo de habilidades acima da média. É o mínimo. A grande maioria das nossas crianças precisam de estímulo. Ok? Ok, pronto. Então, alfabetização não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Não é atividade anexada no e-mail do pai que vai alfabetizar essa criança. Então, calma, cautela. A gente precisa tomar muito cuidado com o que nós concordamos nesse momento. Então, é um cuidado que eu tenho tido, né? Cuidado com o que você concorda, porque a pressão do momento pode trazer prejuízos muito grandes na nossa vida profissional e o que eu acho que é mais grave, prejuízos na vida dessas crianças. Então, a alfabetização não se faz de qualquer maneira. Ponto. Isso a gente precisa reconhecer. 2, podemos ter pais aptos a auxiliar nesse processo? Podemos. Todos são aptos? Não. Então, cada profissional tem que entender, seja da escola. Oh, agora sim, voltou! A tecnologia é ótima, né, gente? Mas ela também falha. Eu acho que é tanta live que a gente está tendo ultimamente que eu vejo que vai chegando por volta de umas 9 horas, vai travando. Mas vamos lá, Zilanda, você estava falando dessa... Vamos deixar o povo entrar e depois você já... Vamos conversando aí sobre esse processo dessa quarentena e alfabetização. Eu estava falando exatamente sobre isso. Então, alguns pais podem ajudar? Estão aptos para? Podem ter pais assim. Todos são? Não. Então, me preocupa uma sobrecarga nas famílias que pode se transformar numa terceirização de responsabilidade. Perfeito. Então, o que eu recomendo, sabe? A minha fala tem sido muita calma. Vamos respirar. Algumas coisas, principalmente com os menores. A educação infantil, a turminha de 6 anos, o primeiro ano do ensino fundamental, o segundo ano. São anos escolares extremamente importantes e algumas habilidades não poderão ser estimuladas em ambiente remoto. E nós vamos ter que lidar com isso nesse momento. Nós vamos ter que lidar com isso nesse momento. Certo? Então, é muito importante manter a estimulação. Eu sempre uso esse termo, vamos manter. Esse cérebro precisa continuar sendo estimulado, ok? Então, nós precisamos orientar essas famílias, orientar junto com essas famílias. Eu acho uma coisa tão fantástica a gente sentar e pensar no que é possível. Então, essas famílias têm recursos tecnológicos? Essas famílias têm jogos pedagógicos? Eu estou vendo o psicopedagogo emprestar jogo para a família, gente. Porque na casa não tem jogo. Na casa não tem brinquedo. A coisa foi se perdendo. Então a gente tem escutado assim,
objetos. Perfeito. Quantas famílias podem fazer nesse momento? Né? Vamos organizar estimulação de linguagem, né? Vamos trabalhar, ou seja, o movimento intelectual, corporal, socioemocional, que a gente está precisando falar de muito das nossas emoções, né? Os professores podem auxiliar os pais nisso, nesse momento. Agora, gente, não queira prosseguir em currículo, em estímulo de habilidade, criar uma mágica, fazer pai transformar a sala da copa dele em sala de aula, tá? O menino não tem um ambiente preparado para isso, os recursos tecnológicos não atendem todas as demandas. Então, cuidado, muito cuidado. Eu ouço, às vezes, alguns termos assim, chegou a inovação tecnológica nas escolas. Oi? Cuidado com isso, em querer fazer propaganda disso. Cuidado. Nós estamos lidando com um momento muito sério, delicado. Tá? E outra coisa, como essa família está vivendo a quarentena. Tem essa professora vivendo a quarentena lá na casa dela, tem os pais dos alunos dela que estão vivendo a quarentena. Uns em teletrabalho, outros são de atividades essenciais, estão saindo para trabalhar. Né? Cada um está vivendo um momento. Então nós precisamos muito de serenidade nesse momento. E aí, quando a gente estiver junto de novo, porque eu quero pensar positivo e eu quero crer que breve nós vamos estar todo mundo juntos. Nós vamos abraçar, a gente vai conversar, a gente vai reestruturar a nossa prática, aí nós vamos acolher essas demandas. E sendo muito realistas, tá? O ano escreve na geladeira, o ano letivo de 2020 não cabe mais em 2020. Perfeito. Tá tudo bem. Eu sempre olho, esses dias uma colega veio chorar isso comigo, né? Quando o professor é muito exigente, ele chora porque o ano letivo tá indo embora, né? Essas coisas. Isso é professor Caxias, né? Adoro. E aí, eu disse pra ela assim, filhinha, olha no espelho, você tem saúde. Ontem morreu 600. Pronto! A gente vai ter que cuidar disso, sabe? Das nossas emoções. E quando voltar, não queira fazer mágica. Agora eu vou correr para poder ter currículo. Não vai tentar fazer mágica, não. Zilanda, isso é muito importante. Eu acho que a palavra que tanto os pais e professores têm que entender é que eles têm que acertar as expectativas, né? Entender o que dá e o que não dá para fazer. E pais e professores, quando estão planejando esse ambiente de casa, vocês mesmos, muitos professores estão querendo ajudar os alunos produzindo, planejando, com seu filho pulando atrás também, correndo, você tentando ocupar eles, não é verdade? Eu tô assim. Tá na minha casa assim, né? Como também os pais também, e os pais estão em home office, com o chefe na tela, com um monte de lição. Então, eu acho que a gente tem que perceber que mais do que um ambiente de aprendizagem, a gente tem que fazer um ambiente feliz nesse momento que dá. E aproveitar que a criança tem tão pouco tempo para ser criança na vida. Vamos brincar com ela, deixar ela ser feliz, fazer coisas que faça bem nesse momento de quarentena e que ela sofra menos. Depois, com os profissionais corretos, a gente vai chegar lá, mesmo o que é num processo de uma vida, às vezes 4, 5 meses, isso lá na frente não é nada, né, Zilanda? A gente tem que entender isso também. Exatamente. E eu acho que se a gente cuidar da nossa saúde mental e se nós, profissionais, encararmos a realidade sem querer fantasiar esse momento, né? Encarando a realidade, encarando as limitações da tecnologia, encarando que não é só eu que estou passando por isso, todos os meus alunos, nós estamos tendo, gente, um movimento de estresse de exceção.
Tá? Então, o país está sob estresse de exceção. Nós não contávamos com isso. Isso muda tudo, sabe? Não é só eu, tem todo um bloco, um coletivo sofrendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, serenidade, organizar. Eu quero sempre acordar pensando que eu vou voltar. Eu vou voltar para a praia. Eu quero estar positiva, eu estou lendo meus livros, eu estou organizando outras ideias, eu estou sonhando com novos projetos, eu converso com as crianças, tá? Eu não deixo perder o vínculo, mando um recadinho para os pais, e quero construir essa esperança dentro de mim, mas não quero ficar fazendo fantasia. Dei aula, currículo dado, deixa eu contar para vocês. Em ambiente remoto com criança, você não pode considerar currículo dado. Você não tem esse termo. Exatamente. Difícil mensurar essa questão remotamente, né? Anda. Oi? Tá aí, Zilanda? Tá me ouvindo, Zilanda? Eu não tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo a Zilanda? Zilanda, não tô te ouvindo aí. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo a Zilanda? Zilanda, seu áudio. Pessoal, vou tentar recolocar a Zilanda. Não sei o que aconteceu no áudio dela. Acho que tá com alguns questão. Vamos ver se agora volta. Tá me ouvindo, Zilanda? Tô te ouvindo. Aê! Agora estamos aí. Tá uma novela, gente. Coisas da internet, Zilanda. Mas olha, tô aqui de volta. Vamos lá, estamos de volta. Vamos. Não caímos, tá todo mundo aí. Vamos prosseguindo. Zilanda, então vamos continuar. A gente estava falando dessas questões, essas expectativas que têm que ser acertadas. Mas me fala um pouquinho, mesmo com essas questões, o que o pai, a mãe pode ajudar as crianças nesse período de alfabetização em casa, né? Que habilidades eles podem ajudar a treinar, e principalmente que a gente tem que falar, o professor, o terapeuta que a criança tem, para aquelas crianças que têm problemas de aprendizagem, tem que orientar os pais, né? Porque eu falo que muitos pais estão sofrendo de serem impotentes na ajuda dessa aprendizagem para o filho, né? Então, até para esse acolhimento, até para acalmar, calma, pai, vai passar, isso é importante, né? Ai, com certeza. E essa tranquilidade, né? Enquanto isso, manter o estímulo eu acho super importante. Porque o cérebro, ele vai responder esse movimento. Então, se a gente parar totalmente de estimular, isso vai ser prejudicial. Então, a proposta não é quarentena, férias, não faça nada. Não é isso, né? Mas é orientar
somente para as habilidades prévias, certo? Sem fazer um nível de exigência elevado. E aí a gente pode propor jogos para os pais, dar dicas para eles, tá, gente? Recentemente atendi uma mãe e nós organizamos quantas novas aprendizagens, o quanto de autonomia a criança, a filhinha dela, poderia alcançar na quarentena. Então, por exemplo, não conseguia manusear o zíper. Perfeito. Não conseguia. Gente, que fantástico aprender a usar o zíper. Porque a gente está investindo em destreza das mãozinhas, né? E essa destreza das mãos está conectado com processamento auditivo, está conectado com linguagem, está conectado com processamento visual. Então, quando a criança está brincando e conquistando autonomia, é fantástico. Então, o que a gente vai fazer, né? Que tipo de autonomia nós vamos conquistar nessa quarentena? Então, nós estamos trabalhando o quê? Eu não preciso nem falar isso para os pais, mas eu estou dando uma orientação para funções adaptativas. Eu vou precisar disso na sala de aula. São recursos que eu vou resgatar, né? Então, trabalhar essa questão dentro da própria autonomia da casa, né? Dentro dos próprios afazeres, do cuidado com o corpo, vai ser fantástico. Então, tem criança que está aprendendo a tomar banho sozinha, só tomava banho sendo auxiliado por babá ou pela mãe. Então, está aprendendo a tomar banho sozinha, que a mãe está no teletrabalho, está sendo, né? Então, tem várias áreas que podem ser alcançadas nessa quarentena. Uma outra área mais intelectual é a linguagem, né? Então, não abrir mão da gente usar a nossa linguagem, né? As metodologias arcaicas da escola ovacionaram o silêncio. Silêncio é disciplina. Menino quieto aprende, menino que não conversa. Esse aqui é um conversador, ele não vai aprender. Essas coisas que a gente hoje questiona pra caramba, porque é importante que a criança consiga construir as suas ideias. E é importante que ela oralize as ideias dela. Então é importante a criança falar, né? Então incentivar as famílias a fazerem essas rodas com eles, né? Conversar, contação de história, leitura de imagens, reconto de historinhas, organização de banco de palavras por vários critérios, organização dos brinquedos, né? Por sons, por tipos de materiais. Olha, a gente vai organizar todo o nosso material de plástico, todo o material de alumínio, todo o material que tem figuras geométricas, ou que tem a cor X. Então, dentro do brincar, dentro dessa manipulação, né, é possível. Isso é possível de fazer. E a gente precisa resgatar isso dentro da família, né? Nós perdemos também como família, perdemos muito. A nossa correria, a nossa vida elétrica, a gente perde muito isso. E aí a gente está colhendo exatamente essa criança que o papai agora na quarentena está colocando para brincar, e ele diz assim para mim: Zilanda, minha filha ela fica entediada, ela não sabe brincar, ela quer o iPad. Perfeito. Então vamos resgatar isso. Zilanda, isso é maravilhoso. Tô vendo que tem muitos comentários, estou tentando acompanhar aqui com vocês, mas o que eu deixo também de dica, eu vi várias dicas legais que a Bruna colocou aqui, até para as mães e os pais acompanharem. Importante. A Bruna colocou várias coisas aqui. Isso é muito legal. Mas o que eu falo para você, mãe, você, pai, se você não está com a orientação ainda das atividades, o que fazer para os seus filhos, interaja com o seu filho. É que nem a Zilanda falou, conte uma história. Quando você está, por exemplo, se você é boa
na cozinha, leva seu filho, enquanto você faz uma receita, você vai estar trabalhando quantidade, vai ajudar se está fazendo uma massa, trabalhar a musculatura para escrita, ajudar o filho a colocar o tênis, lembrar como amarra um tênis, tudo isso são habilidades também que são pré. O importante que eu digo, antes de começar, até nessas orientações, que isso o professor pode te apoiar, o professor está pensando nisso para você, mas estruture uma rotina para sua casa. Isso é muito importante. Fantástico. A criança precisa de rotina. É uma das primeiras etapas, pai. Ele tem que saber que hora que ele vai acordar, até para ajudar o professor na volta das aulas também, né? E o que aconteceu com a quarentena? Sim, Mesmo as famílias que tinham rotina, a rotina ruiu de todo mundo, sim. né? Então agora todo mundo vai ter que reestruturar a sua rotina. Está reestruturando a sua rotina. Exatamente. E às vezes você vai ver que em habilidades da parte de linguagem, de fala, de interação, porque a criança aprende muito por imitação também. Ele vai estar desenvolvendo outras habilidades que vai facilitar depois o trabalho específico do professor na volta, né? Isso é muito importante também. E professores que estão aqui, terapeutas, é muito importante isso que a Zilanda falou das habilidades no começo. Eu coloquei, consegui gravar a primeira etapa, ainda bem que eu consegui, deixei no stories aí. Porque você tem que saber planejar adequadamente atividades e experiências que a família consiga auxiliar. Coisas que sejam também fáceis. Não dá. Pai não é auxiliar de sala seu, isso você tem que entender, ele não entende. Né? Então tem que ser, que nem a Islanda falou a palavra certa, tem que ser coisas viáveis, isso é muito importante. Brincadeiras. Às vezes a gente lembra brincadeiras que a gente fazia na infância. Se a gente lembrar, a maioria de nós não tivemos quando pequeno. Tablets, a gente não teve, a gente tinha que se virar para brincar, muitas vezes. Então, o que, que você fazia, pai, para brincar quando estava sozinho? Né? E aí, Você tem que saber. deixa eu te fazer uma pergunta, né? Se você, quando pequeno, tivesse vivendo uma quarentena, você ia ficar entediado de brincar? Nunca! A gente inventava 50 mil coisas. Eu ia brincar o dia inteiro. Eu ia brincar pela casa inteira. Porque a gente não teve essas coisas. A nossa cultura do brincar foi diferente. É o que eu falo. Simplesmente se você, pai e mãe, pegar alguns objetos, sei lá, da cozinha, começar a criar, inventar histórias. A gente fazia isso quando pequeno, que a gente não tinha muitos brinquedos. Qualquer objeto virava uma história, era motivo pro lúdico. Vocês não têm noção de quantas habilidades neurológicas e para aprendizagem uma simples brincadeira dessa faz no cérebro, né, Zilanda? Isso é muito importante. Nossa, é tão importante, gente. E a gente precisa resgatar esses fundamentos. Se eles já existiam, a gente tem que resgatar agora. Se eles não existiam, nós precisamos inseri-los, né, nessa prática, porque são muitos pré-requisitos que precisam ser trabalhados. Então, a gente tem sim como ajudar os pais sem terceirizar a nossa responsabilidade. Então, os pais fazendo um trabalho muito legal de acolhimento dos filhos, de reorganização de rotina, né, de resgate. Resgatando atividades de autonomia, do corpo, brincar. Sob a sua orientação, se você pode orientar, é muito importante isso, mas com esse olhar, né? Com esse olhar do que esse pai pode fazer. Uma coisa que eu gosto de perguntar para as famílias nesse momento, antes de entregar qualquer orientação, eu pergunto para o pai e para a mãe, como vocês estão vivendo a quarentena? Deixa ele te contar primeiro. Porque tem pais, gente, que estão passando por situações mais difíceis que outros.
Então, nós temos que ativar nossa capacidade de escuta nesse momento. Tá? Então, o pai médico plantonista, ele está passando por isso num outro momento, numa outra conjuntura. Então, eu não vou desaguar a proposta de atividade em cima. Né? Eu quero escutar, eu quero saber como é que tá, para eu saber onde é que eu posso ajudar essa família. Porque cada um está vivendo de um jeito. Então, a gente tem que abrir a nossa escuta para a gente tentar ajudar e ser útil nesse momento. Perfeito, e isso é muito importante para os terapeutas, pais, professores que estão aqui. A gente tem que se apoiar. Eu acho que muitas vezes uma das principais coisas que a Zilanda falou do planejamento é essa troca. A gente precisa entender que um ajudando um pouquinho o outro, entendendo que todo mundo está passando suas dificuldades, né? E que a gente precisa um do outro, que a gente sente falta um do outro, né? E entender que com isso, com todo mundo junto, no final, isso vai dar certo, né? Isso tem que dar certo, vai dar certo. Então a gente tem que acreditar, ter esperança, porque é exatamente isso que a Zilanda falou. É um processo maior, não há necessidade dessa correria, calma, as expectativas, a gente vai de acordo com voltando, recuperando as habilidades. O mais importante nesse momento é ficar bem. Exatamente. É isso aí. Essa é a nossa prioridade. Nós vamos sair dessa muito melhor do que nós entramos. E Zilanda, nossa, a gente já falou mais de 1 hora aqui. A gente fala, que a gente falou, fala demais. Do Instagram. Já o Instagram vai bloquear nós. Mas fala assim, Zilanda, queria que você falasse suas dicas. Para quem não conhece a Zilanda, ela é uma profissional que dá palestra, formação no Brasil inteiro, capacita professores, é de extrema competência e é uma das coisas que eu digo que mais falta profissionais hoje no Brasil, que é profissionais que saibam atuar na prática. É aquele profissional que vai sentar com você, professor, psicopedagogo, e vai falar assim, olha, legal, faz aquilo, tenta isso, ela te dá ideias para a prática, simplesmente baseada em muita teoria, mas ela não vai ficar teorizando com você, isso é muito importante. Então, Zilanda, eu queria que você falasse um pouquinho suas considerações finais, suas dicas, o que você gostaria, as novidades que estão chegando por aí, que é tão importante. Então, gente, primeira essa oportunidade, adorei conversar com vocês aqui. Estou trabalhando, né? Coordeno uma pós-graduação em neurociência em Brasília, tá? Atualmente, por conta da pandemia, nós também estamos em ambiente remoto, né? Trabalhando online. Gente, temos um professor maravilhoso na nossa pós. Se você quer estudar desenvolvimento motor, avaliação motora, né? Adivinha quem é? Né? Nem imagino, mas deve ser lindo. Você nem imagina. A gente trabalha com a formação, trabalho com vários cursos online, tá? Um dos meus cursos online que eu estou apaixonada é exatamente o alfabetização multissensorial, tá? Então, tá acontecendo a semana da alfabetização, todo mundo pode participar, a semana é gratuita. Então, para quem ainda não conhece, queria ver como é que é a semana, dá uma entrada, vai lá, participa das aulas, vai ser uma honra receber vocês. Também trabalho com uma clínica aqui em Brasília, atendendo crianças e adolescentes dentro da avaliação cognitiva, tá? Estamos aí, né? Junto, o Nobor é um parceiro muito mais do que colega de trabalho. E meu Instagram, né, que já dá para, não sei se dá para vocês verem aqui, mas é o Espaço Vida GV BSB. Vai ser uma honra ter vocês lá. Eu não sei se eu consigo colocar o link aqui, Noboro, porque eu não tenho ele aqui agora. Tá. Depois a gente coloca. A live vai ficar. Ela geralmente fica salva no Stories durante 24 horas. Aí eu coloco logo em seguida lá seus contatos. Noboro, coloca o link
lá para quem quiser participar da Semana da Alfabetização. Essa sou eu, né? Foi uma honra poder participar aqui com vocês, trocar ideias sobre alfabetização. Adorei. Obrigado, Zilanda. Obrigado por ter aceitado o convite. Você não tem nem o que eu falar, maravilhosa. E espero que logo a gente esteja junto, né? Que a gente consiga lá tomar um café e almoçar lá em Brasília. Isso! Vou estar te esperando aqui. Tá bom? Beijão, boa noite. Pessoal, muito obrigado. Vários amigos, pais. Um beijo para todo mundo. Obrigado. E amanhã, pessoal, a gente tem uma live incrível.